Vamos lá, a gente vai entrar no verso 69. E hoje tem até uma parte interessante, que foi uma experiência até que juntou uma experiência que eu refleti sobre um assunto que foi, por coincidência, tá muito envolvido com o verso que a gente vai conversar hoje. Acho que é uma parte interessante desse estudo. Bom, vou colocar o slide, a gente vai acompanhando por ele, como sempre. Vocês fiquem à vontade para fazer pergunta, questionamento a hora que quiser. Esse verso, só retomando um pouco, né, a gente veio daqui, né, desses 4 versos, desculpa, desses 3, onde há a necessidade que a gente coopere com a natureza para ela cooperar com a gente, para se tornar obediente. A gente conversou bastante sobre isso, e que quando a gente se conecta à natureza, a gente entra nesse fluxo, né, ela vai mostrar os caminhos para que a gente alcance, justamente o que a gente estava conversando agora há pouco, né, essa capacidade dessa compreensão da existência, dessa experiência, que nos leva no final a se libertar desses condicionamentos, qualquer que sejam, né? E aí a gente falou bastante sobre a meditação, que é a ferramenta para isso. E aí vem o verso 66. O verso 66, ele é longo. Então, o que eu propus aqui? Né? A gente fazer uma experiência de analisar alguns pontos desse verso, né, que são interessantes de fazer uma análise. Eu vou ler ele inteiro e aí a gente vai pegando alguns pontos e fazendo algumas reflexões. Então, ele vai falar assim: há apenas um caminho para a cena, que é essa busca, né, da nossa realidade, né, da nossa existência espiritual. E só bem no seu final se pode ouvir a voz do silêncio, que é a voz da alma. A escada pela qual ascende o candidato, nós praticantes, é a formada por degraus de sofrimento e dor. Só podem ser aplacados pela voz da virtude. A gente vai fazer uma análise sobre esse primeiro estrofe primeiro, né? Então nem vou falar muito sobre isso, que a gente vai falar já já. Ai de ti, discípulo, se restar um só vício que não tenhas deixado para trás. Pois então a escada cederá e te deitará abaixo. Seu pé está apoiado no profundo lodo de teus pecados e falhas. E antes que possas tentar atravessar esse largo abismo de matéria, tem de lavar teus pés, nas águas da renúncia. Cuida que não ponhas um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ouse macular um só degrau com os pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau. E como uma ave presa no visco do caçador astuto, ele será afastado de todo progresso interior. Seus vícios tomarão forma e o arrastarão à queda. Seus pecados levantarão a voz, como o riso e o soluço do chacal depois do sol posto. Seus pensamentos tornarão um exército e o levarão como escravo cativo. Um verso bonito, né? Bem interessante, que faz um resumo dessa caminhada aí para a gente chegar no final. E aí o que eu propus, né? Para a gente pegar primeiro, como ele é bem grande, pegar essa primeira estrofe, a gente vai analisar depois a segunda e depois a terceira, se der tempo hoje, então a gente continua na próxima segunda. Então, primeiro ele fala assim: há apenas um caminho para sempre. Esse caminho é o que a gente viu nos versos anteriores, é o silêncio da mente, né? A cessação dessa criação ilusória mental que nos atrapalha de experienciar a vida como ela é. Voltando até um assunto que foi comentado agora, antes da aula, né, sobre a Dona Ed, essa semana, as práticas em homenagem a ela, né, dedicado à força que ela teve, né, a inspiração que ela nos trouxe. E até a gente conversando sobre um pouco sobre isso, né, a gente vem com a missão de experienciar essa vida. E a vida vai oferecer várias experiências para que a gente aprenda. Colocar a experiência como boa ou ruim é uma concepção mental. A experiência nunca vai ser boa nem ruim. É o que deve ser. É o necessário para que a gente aprenda. E esse caminho ele só pode ser observado sem a interferência dos gostos da mente. A mente funcionando sempre como gosto, não gosto, prazer e aversão. Eu não gosto disso, então eu tenho aversão àquilo que eu não gosto. Só que aquilo que eu não gosto, às vezes é extremamente necessário para a minha experiência.
Então, eu só vou saber que isso é necessário e entender o mal como bom, né? Entender essa experiência, em teoria ruim, como algo necessário e bom para mim, na medida que eu cessar esse condicionamento de bom e ruim que eu estabeleço e essas expectativas que eu coloco na vida construído pela mente. Então, a meditação é essa ferramenta que aquieta a mente, que para o fluxo de pensamento, que traz uma capacidade de percepção da vida de forma equânime. Então, é apenas um caminho para sempre, que é a mente estável e equânime, que a gente pode chamar de meditação, que é essa capacidade, esse estado mental de observar a vida sem ilusão. E só bem no final, né, quando a gente se livrar dos conflitos, a gente está fazendo todas as quartas meditações para entender os valores naturais, a naturalidade da existência, aquilo que deve ser feito, aquilo que a gente deve compreender como um princípio natural, como um valor absoluto. E cada vez que a gente compreende um valor absoluto, vai se eliminando os conflitos que tiram a capacidade de uma percepção calma, serena e clara da vida. Então, na hora que a gente se livrar dos conflitos todos, que são vários, a gente começa a ter uma capacidade de uma mente num estado meditativo. Depois disso, a gente tem que se livrar das identificações, dos apegos, né, no qual faz com que a gente sofra, no qual faz com que a gente exija que a natureza seja eterna, no qual ela é impermanente em todos os seus aspectos. Então, na medida que a gente vai se desapegando, né, se afastando dessa identificação, a gente vai também, além de eliminar conflitos, estabilizando a nossa forma de perceber a vida, que vai eliminar essa ilusão, né, aquilo que a gente cria no mundo em que ele não é. Para isso, né, é um sadhana, é uma prática, a gente chama de abhyasa na tradição védica, né, uma prática constante. E essa prática constante, a voz do silêncio, que é essa voz da alma intuitiva, que é essa voz da realidade, né, que não está encoberta pela mente, é só no final de tudo isso. É só quando se livrar dos conflitos, dos apegos, das ilusões. É só quando a mente estiver nessa capacidade de consciência mais elevada que vai aflorar essa voz do silêncio. E essa escada no qual ela ascende, o candidato, nós, o praticante de sadhaka, né, é formado por sofrimento e dor. Isso é um princípio budista, né? A vida é um princípio de sofrimento e dor. E a gente tem que identificar a dor, né, identificar a causa e traçar um caminho para que a gente não sofra, né, para que a gente elimine essa dor, esse sofrimento. Essa é a estrutura da nossa existência. E ela só pode ser aplacada pela voz da virtude. A virtude é tido como o nosso caminho. Até no taoísmo, né, o livro Tao Te Ching, que é a base filosófica do taoísmo, como se fosse o Bhagavad Gita, uma Bíblia, enfim, Tao significa o caminho, Te significa virtude. Então, e Ching significa o tratado do caminho da virtude. O caminho é a nossa existência, a virtude é como a gente vai caminhar, como a gente aproveita essa existência. Então, dentro desse conceito, a dor e o sofrimento eles só podem ser aplacados pela voz, pela presença, pela forma como a gente vai existir. Então, eu posso atribuir as coisas ruins, boas, né? Eu posso atribuir essa existência se ela é boa ou ruim. É uma concepção, né? É aquela coisa, a dor é inevitável, a dor é inevitável, o sofrimento eu posso atribuir o sofrimento ou não, ou aquela dor uma experiência que está me trazendo uma, 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 uma compreensão melhor da existência. Então, a forma como eu vou caminhar é o grande. Hoje, até na live, inclusive a dona Ed acompanhando, na live, né, eu falei um pouco sobre exatamente três esses três aspectos da nossa existência, que o Gita, né, distribui em 3 grupos de 6 capítulos, que são o Karma Yoga, né, a ação, Bhakti Yoga, que é a entrega, a devoção, e Dhyana, que é o conhecimento. Eu estava refletindo, eu comentei isso agora, né, um pouco antes. Eu estava refletindo por que é Karma Yoga seguido de Bhakti, sendo que a entrega, a conexão, a devoção seria o aspecto mais alto da nossa caminhada. Quando a gente religa, né, religião, a gente se reconecta à nossa existência real,
Por que que vem antes de conhecimento, né? Sendo que esse é o final da história. E aí, nessa reflexão, eu compreendi que o primeiro passo que está sendo colocado aqui, né, o sofrimento só pode ser aplacado pela voz da virtude. O primeiro passo é a virtude, é como caminhar, como agir. Esse é o princípio fundamental da nossa existência, né? Descobrir como eu posso existir, né? Qual é a melhor forma que eu existo para eu ter essa experiência que eu preciso ter de alguma forma. Independente de compreender se é uma experiência ou não, o que o ser humano busca em si? Uma melhor experiência possível dentro dessa existência. Ele pode conceber, e aí vem a ilusão, posso conceber que a melhor experiência é eu ter dinheiro, ser famoso, ser rico, enfim. Posso atribuir essa voz da virtude de diversas formas que eu crie mentalmente. Então, a grande busca humana é descobrir como caminhar, qual é o princípio desse caminho, o que eu devo fazer na minha existência, quais são as melhores ações. Então, por isso que o Gita começa exatamente com esse, com esse conjunto de versos que vai falar sobre Karma Yoga, a ação. Né? E, basicamente, todas as filosofias, elas estruturam a ação como uma ação sem intenção. Né? Karma Yoga seria ação sem resultado, uma ação conectada, uma ação da natureza, né? Basicamente. Até eu estou planejando um retiro para esse 2022, que é uma síntese de tudo isso que a gente vê do budismo, do yoga, do védico, do taoísmo, tudo isso que eu me dediquei esses anos, um resumo que se resume nesses 3 pontos. Como agir? E depois de como agir, aí voltando ao Gita, por que bate ao segundo? Porque na hora que você entende que o fluir, que é o princípio taoísta também, entrar nessa conexão com a natureza é a busca da existência em si, né? E a ação vai levar a isso, conseguiu esse aspecto de conexão, acabou a história. Você já conseguiu. Patanjali fala no Yoga Sutra de uma forma muito interessante, quando ele vai escrever um pouco antes de entrar no capítulo da prática, né, do yoga, ele usa o termo Ishvara Pranidhana. Ishvara, como Isha, né, universo, concepção pessoal de Deus, Iwara seria a personificação, e Pranidhana é entrega a Deus, devoção ao Senhor Supremo, seria uma tradução, ou entrega a esse universo, seria, e aí coloca assim, Ishvara Pranidhana. Se você entendeu isso, acabou a prática. Antes dele entrar na prática do yoga, ele fala: se entendeu isso, acabou a prática do yoga, você não precisa mais nada. Ele já compreendeu, não precisa mais seguir o resto. E isso fez com que eu entendesse porque a estrutura do Gita ele é Karma Yoga Bhakti depois conhecimento. Porque se você conseguiu se conectar, se você conseguiu essa perspectiva de devoção e entrega, acabou o que você tinha que ter aprendido nessa existência. É não precisa do conhecimento. Como a gente, na grande maioria, não consegue essa perspectiva de conexão verdadeira, né, de entrega e devoção, é necessário, então, o conhecimento para que o conhecimento nos leve a essa conexão. Então, por isso que primeiro eu tenho que aprender como agir. Depois eu preciso me conectar, depois eu preciso me entregar a essa existência de forma verdadeira, ou fluir, né, como talvez o caminho. Eu realmente, né, experienciar a vida de uma forma fluida, íntegra. Se eu não entendo isso, que é muito comum, aí eu tenho que usar Jnana Yoga, eu tenho que usar o conhecimento para isso. Então, por isso são essas três fases. Então, quando ele coloca, há um caminho para a senda, a sensação dessa ilusão. No final dessa prática constante, né, quando Krishna fala no Gita, né, yoga é abhyasa, vairagya. Abhyasa é uma prática constante, correta, e abhyasa é o desapego. É a desconexão com essa identificação com o mundo. Isso é no final da prática. No final disso, a gente consegue, então, a voz do silêncio, né? A voz da alma. E esse caminho, essa escada é de sofrimento. E eu posso eliminar esse sofrimento através de como eu ajo, de como eu existo, de como eu desenvolvo a minha virtude, a minha existência. Colocado isso, né, eu peguei o capítulo 54 do Tao Te Ching, que fala exatamente uma coisa muito interessante, que é como caminhar. E aí, o verso é assim, ele vai falar, bem plantado, não perde sua raiz. Quer dizer, é uma prática estruturada, verdadeira, né, com disciplina. Não é ir na missa aos domingos, né? É desenvolver realmente uma percepção de uma vida espiritual e trabalhar isso, uma prática bem plantada. Não vai perder a raiz. Bem abraçado, não se afasta. É realmente incorporar esse aprendizado, né? E não ser uma coisa extra. Porque, na verdade, nós somos almas, né? Nós somos espíritos
tendo uma experiência na matéria, não uma matéria tendo de vez em quando uma experiência espiritual. É o inverso. Quando a gente abraça isso, né, e aí isso não se afasta mais. E ele coloca assim, filhos e netos não cessam de cultuar. Quer dizer, gera realmente uma busca contínua, uma perspectiva contínua. Aí ele fazendo essa abertura, ele vai falar qual é o caminho, né, que é chamado de virtude. Restare seu corpo e a sua virtude será autêntica. É lindo isso, gente. Aí eu vou falar da experiência que eu acho que vai ser construtiva. Restaure sua casa e sua virtude será abundante. Restaure sua província e sua virtude será crescente. Restaure o reino, seu reino, não é o reino. Seu reino e sua virtude será farta. Restaure o seu mundo e sua virtude será vasta. Assim, através do corpo, percebe-se o corpo. Através da casa, percebe-se a casa. Através da província, percebe-se a província. Através do reino, percebe-se o reino. Através do mundo, o mundo. Como posso saber a natureza do mundo? É através disso. Então, o que eu achei muito interessante? Que eu achei... Nossa, Deus, uma coisa aconteceu. Eu vi isso na tela, não sei se vocês estão vendo. Uma coisa... Interromper e voltar. Uma coisa que eu achei muito interessante dentro dessa colocação do capítulo 54. O que devemos fazer para o caminhar? O primeiro ponto é restaurar. Restaurar quer dizer, aquilo que já é, eu restauro. Não é que eu desenvolvo algo, mas eu já sou. Então, eu preciso... É o princípio da religião, do religar. Eu preciso restaurar a minha própria existência. Eu tenho que começar pelo meu próprio corpo. E aí o meu caminho, a minha virtude, a minha vida vai ser autêntica. E esse é o princípio de tudo. E ele vai falar, através disso que se conhece a natureza do mundo. Porque se eu não tiver com a minha existência, né, com o meu veículo que faz com que eu conecte com o mundo de forma restaurada, todo o resto vai se desfazer. Entendendo o corpo como a nossa existência, de mente, né, não só o corpo físico, mas o nosso veículo, em todas as suas dimensões. Até a gente teve um ponto do estudo que a gente estudou, né, os 10 corpos. Né? Todas as nossas dimensões. Quando eu não restauro esse veículo para experienciar a vida vai ser a distorção no qual eu tenho esse veículo para experienciar a vida. Então, é o primeiro passo. E aí a virtude será autêntica, ela será real, ela será verdadeira. A partir daí, eu começo a restaurar o meu entorno, a minha casa, a minha província, o meu reino, até chegar à experiência mais ampla, que é o meu mundo. E aí, qual é a experiência que eu tive ontem, e que eu achei muito interessante, porque está muito conectado com isso que a gente está vendo. Ontem eu fui levar o Lucas para uma nova experiência da vida dele, e depois fui levar na casa dela, em São Paulo, e a gente estava no carro, e teve dois fatores no caminho que são muito comuns, mas enfim, né? Uma que era uma pessoa que estava com uma placa na mão escrito assim, a fome dói. E aí pedindo dinheiro para ajuda. Mas a placa tinha essa escrita forte, né? E aí até comentei com a Júlia, né? Coisa triste, né? Mas, enfim. E daí eu deixei ela na volta, num outro farol qualquer, tinha um senhorzinho bem velhinho, assim, uma postura de pedir dinheiro, mas você via que ele já estava numa condição física bem ruim. Estava ali, né? Esmolando, da mesma forma que o outro, uma existência triste e doída. Aí a Júlia até comentou, às vezes eu saio na rua e fico triste porque vai vendo isso constantemente, né? E a gente não tem como distribuir dinheiro para todo mundo, sei lá, não tem como resolver o problema do mundo, né? Sei lá, dando esmola para todo mundo, dinheiro para todo mundo, não seria dessa forma, né? Não tem tem uma lógica nisso de dando dinheiro para todas as pessoas que pedirem, ainda mais em São Paulo vai ser constante, vai resolver esse problema. Bom, então, partindo desse pressuposto que a gente se torna, às vezes, impotente, né, para resolver isso. Então, o que fazer? E aí eu vim pensando muito sobre isso. O que fazer, então? Qual é a ação? O que deve fazer? Não fazer nada? Só que teve um detalhe interessante nessa passagem, né, que a pessoa que passou o cartaz, ela foi passando. Quando chegou perto do meu carro, eu fiz que não estava olhando para ele. Instintivamente, já para que a pessoa não viesse,
aquela reação. E quando o senhorzinho lá na frente de outro farol estava passando do lado do carro, eu fiz que não via. Mesma reação. Parece que não vê para a pessoa não sei lá, sem bater. E aquilo me fez me sentir profundamente mal, né? Porque é aquela experiência de que a pessoa se torna invisível para que não incomode você. E você toma essas atitudes de simplesmente ignorar, né, a pessoa que está sofrendo, né, por uma postura de conforto, para que a pessoa não te atrapalhe, ela simplesmente não existe. E aí aquilo me tocou profundamente durante a viagem. Eu fui pensando, falei, pô, mas o que fazer também? Distribuir dinheiro para todo mundo? Dá para todo mundo? Não dá. Por que eu estou citando isso, que eu achei que é bem pertinente a essa conversa nossa? Quando ele fala restaure o seu corpo, ele está falando de restaurar a existência básica, né? O nosso veículo, a forma como a gente percebe o mundo, né? Todas as nossas dimensões. E o que eu refleti sobre, né? O problema não é dar o dinheiro ou não dar o dinheiro, ou dar dinheiro para todo mundo, ou se você não tem trocado, tem trocado. O problema não é esse. O problema é a forma como a gente encara a vida, né? A forma como a gente interpreta aquela situação. O fato de eu ter negado de olhar para a pessoa, né? De dar atenção para aquilo que existe, que aquela é a relação da minha existência, né? Aquela pessoa não apareceu por acaso na minha vida. Eu ignorar essa experiência, ignorar a presença da pessoa, isso é o grande princípio de não autenticidade da minha vida. Então, me fez pensar muito sobre a atitude interna. Restaure o seu corpo. Se eu não tenho essa capacidade de interagir, o mínimo que eu deveria ter é olhado para a pessoa. Mesmo que eu não tivesse dinheiro, que eu não ajude, mas interagido, respeitado aquela existência que estava se expondo para mim de alguma forma. E isso é um problema meu, não é dele, não é da política, não é de ninguém. É uma forma no qual eu preciso restaurar a minha conexão com o mundo. Então, isso tocou profundamente para mim, porque quando eu estou vendo isso, né, agora a gente está conversando sobre isso, o que é a voz da virtude? O que é a virtude? É eu conseguir me conectar com essa vida de forma autêntica, de forma sincera. Quer dizer, independente se eu ajudo ou não a pessoa, se eu tenho condições de ajudar e se isso é a melhor ação naquele momento, eu deveria ter me colocado de forma autêntica e clara e me relacionado com a pessoa, no mínimo, ter respeitado a existência daquela pessoa e não ignorado. Então, esse eu acho que é o princípio fundamental, né? Para eu conseguir expandir a minha existência depois para o meu filho, para minha casa, para minha filha, depois para minha província, depois para o meu reino. Né? O meu reino qual é? São as pessoas que estão em torno, de alguma forma, existindo do meu lado. E o meu mundo é o que eu construo. Para eu chegar a essa experiência mais expandida do meu mundo, eu preciso, pelo menos, ter autenticidade, uma clareza, restaurando o meu corpo. Então, o que deve ser feito, né? Como eu posso saber a natureza do mundo, que é a última frase desse verso? É através disso. É através de restaurar a experiência autêntica da virtude. É ir trabalhando essa clareza de viver com consciência, né? Fazer aquilo que deve ser feito. Às vezes, o que deve ser feito não é dar dinheiro ou não, mas o que deve ser feito é mostrar esse respeito para a pessoa. É a pessoa entender que ela é uma pessoa igual a mim, e que de repente eu não posso ajudar com um bem material, mas eu posso simplesmente dirigir o olhar a ela. Ou alguma coisa que eu poderia ter feito e simplesmente tentei ignorar. Então, eu acho que ficou muito marcado, né, coincidentemente, nesse ponto que a gente está conversando agora, sobre essa escada de sofrimento e dor, que pode ser aplacada na medida que a gente comece do começo, plantando bem essa raiz, né, dessa busca. E com isso, tendo muito claro que esse primeiro passo ele vai ser restaurando o meu veículo, eu tendo essa capacidade, e aí justifica-se tudo o que a gente já faz, né? Todo esse esforço constante de manter a mente estável através das práticas de yoga, de tai chi, de pranayama, de todo esse ferramental que a gente se utiliza para que a gente consiga ter esse veículo de forma autêntica. E aí começa a virtude. A abundância, a crescência e todo o restante, né, até chegar no meu mundo, ele vai começar desse aspecto e aí, naturalmente, vai se expandindo essa capacidade, né, de restaurar a casa, a província, etc. E é
Através da experiência da vida, não tem outra forma, né? A vida, ela se expõe para a gente, se a gente se fecha a ela, a gente não aprende nada. Respondendo um pouco o que a Cristina falou, né? Perdeu-se a oportunidade. Você ganha um corpo, um veículo e uma chance, né? Se qual você não se conecta, use o conhecimento para isso. Não o conhecimento para desenvolver bens materiais, mas o conhecimento para desenvolver essa existência em si. Né? E através da existência. Então, através do corpo se percebe o corpo. Através do corpo no seu sentido mais amplo. Através da casa se percebe a casa. Então, quanto o seu entorno, né, vai sendo a sua experiência do seu reino, do seu mundo. E a natureza do mundo ela vai ser desvendada através disso. Né? Esse é o princípio da virtude. É assim que vai se aplacar o sofrimento e a dor. Porque vai entender que a dor e o sofrimento é exatamente aquilo que a gente precisa para poder aprender, né, nessa experiência de vida. Então, antes de entrar no segundo verso, né, eu vou deixar para vocês, se quiserem fazer alguma colocação, que daí a gente vai ver o segundo grupo, né, que eu separei para fazer uma análise. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Danilo, eu achei interessante o verbo, né? O restaurar, né? Porque quando a gente ouve isso, conversa com alguém que trabalha com restauração, né? É você chegar na sua essência, né? Você trazer de volta a sua essência, né? Restaurar não é construir nada novo, né? Restaurar aquilo que está puro, né? E a gente destruiu de uma forma inutilmente. Muito bacana, né? As duas palavras usadas, restaurar e o seu. Não é restaurar o mundo. Não é restaurar a província. Indefinido, né? O seu mundo. Eu me lembrei também daquela frase de Jesus que ele fala assim: eu faço novas todas as coisas. Né? E eu achei assim, foi muito profundo compreender esse aspecto de restaure o seu corpo e você vai alcançar a virtude da autenticidade. Começa aí, né? Começa aí. Não é grandes construções mirabolantes, né? Tendo os princípios muito bem claros, né? De como a gente agir. Qual é a melhor ação? A melhor ação é a ação consciente, né? De fazer aquilo que é verdadeiro, né? Que você deveria fazer. O que deveria fazer, voltando ao meu caso específico? Né? Ter uma relação de respeito com as pessoas, né? Não tentar fugir dela de alguma forma. Se alguém quiser fazer algum comentário, gente, fique à vontade, pode interromper a hora que achar. E aí a gente vem, então, para o segundo grupo, onde ele fala: ai de ti, discípulo, se restar um só vício que não tenhas deixado para trás. Pois então a escada cederá e te deitará abaixo. Seu pé está apoiado no profundo lodo de teus pecados e falhas. E antes que possas tentar atravessar esse largo abismo da matéria, tem que lavar os seus pés na água da renúncia. Então, esse é um dos pontos também muito interessante de todas as tradições. Né? Se afastar, né, dessa identificação individual, né? Renunciar a essa perspectiva de que tudo é para mim, né? Tudo é o que for melhor para mim. Então, o que for melhor para mim é aquilo que eu devo fazer. Enquanto eu não conseguir renunciar a essa visão estreita e individual, meus pés vão ficar presos nesse abismo da matéria. Então, na hora de eu tentar sair disso, atravessar isso, é extremamente necessário que vá gerando essa desidentificação com a matéria, que não quer dizer que se afaste da experiência. Né? A experiência é extremamente necessária. A identificação no apego, que não. E aí ele continua colocando: cuida que não ponhas um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Aí daquele que usa macular um só degrau com os pés lamacento. A lama vil e viscosa secará. Cara, tô saindo resfriado. A lama vil e viscosa secará, tornará-se pegajosa e acabará por colar-se o que era o degrau. O que a gente acha, né, que está com consciências elevadas e tal, mas a gente está preso ainda, né, nessa lama vil e viscosa que ele coloca, que nos prende, né, nos cola, aonde
a gente deveria estar. Como a ave presa no vício do caçador azul, será afastado do progresso interior. E aí eu achei interessante de colocar aqui, né, que é tido em algum momento que Buda teve 5 sonhos, né? Através desses sonhos ele entendeu que agora ele se tornou um Buda. Buda significa despertar, né? E aí ele realmente despertou desse grande sonho, né? Desse grande ilusão no qual a gente está preso mental, né? E os sonhos dele é isso, né? Que eu achei bem bacana, e esse texto é um texto budista, é bem bacana que revela bem essa questão de lavar os pés e essa coisa de sair dessa matéria, né, que nos prende a essa existência egóica, espiritual, etc. O sonho dele fala assim: a noite veio, ele adormeceu, teve 5 sonhos. Primeiro viu-se deitado numa cama grande que era toda a terra, que era o nosso corpo. A terra é o nosso corpo maior, né? E dentro do universo é o nosso segundo corpo. Sobre sua cabeça havia uma almofada que era o Himalaia. E aí sempre o Himalaia nessa perspectiva do topo do mundo, onde você está próximo ao sair dessa existência física. Sua mão direita descansa no mar ocidental e sua mão esquerda no mar leste. Seus pés tocam no mar do sul. Então ele viu um junco saindo do seu umbigo. E o junco cresceu tão rápido que logo chegou ao céu. E esse é sempre esse ponto do umbigo. Inclusive a nossa prática de amanhã vai ser ponto do umbigo. É onde todos os nossos canais de energia se distribuem pelo corpo, né? Onde a gente recebe o primeiro vínculo de energia com a mãe, né? Esse cordão umbilical que primeiro é físico, depois ele se torna um pouco mais sutil, mas é um grande ponto de energia nossa, né? Sempre é representado nisso, né? Esse ponto ele sai e se conecta ao céu. Então viu vermes rastejando sobre suas pernas, cobrindo por completo. Viu pássaros voando em sua direção, surgindo em todos os pontos do horizonte. Quando os pássaros estavam perto, pareciam de ouro. Os desejos, né? O deslumbre com o mundo material. Finalmente, ele viu-se ao pé da montanha de imundície e excremento, que é onde a gente se enreda no final. Né? Com toda essa visão do ouro e de todo mundo, a gente se deslumbra e finca o pé num mar de sofrimentos. Isso o verso anterior fala que a voz da virtude é que nos livra disso. Finalmente, ele escalou a montanha, alcançou o cume, e tem no Himalaia começar essa jornada, esse degrau, até a gente chegar a essa capacidade de despertar. Desceu, ele alcançou essa capacidade, e é muito essa perspectiva de Kaivalya, de Jesus, como a Marisa citou, né? Essa capacidade de existir aqui, mas não está mais envolvido nessa identificação com esse mundo. Então, ele subiu lá no cume, entendeu, né? Essa perspectiva de samadhi, de iluminação, né? Compreendeu, despertou e desceu. E nem a imundície, nem o excremento contaminaram mais. Esse é o grande princípio de Vairagya, de desapego, de Kaivalya, de estar fora. Né? Esse princípio no qual a grande alma, né, ele encontra esse despertar e aí não se envolve mais, não tem mais essa identificação que a gente tem com todos esses conflitos mentais. Aí ele acordou. E a partir desses sonhos, ele soube, então, que chegou ao fim da busca dele, tendo alcançado o supremo conhecimento, que se tornaria, então, um desperto, né, um Buda. Quando ele percebeu que ele se desprendeu, né, subiu ao topo da montanha, se desprendeu de todo esse enredamento material e pôde voltar que não se enredava mais. Então, voltando ao texto, né, esse trecho, a gente realmente precisa. E aí, voltando a um estudo que a gente fez, se eu não me engano, no começo desse ano ou ano passado, que era sobre a cura autêntica, e Shri Atman fazia esse estudo, ele fala, né, que a vida é purificação, que é o resumo de tudo isso. E nós a gente tem que se libertar de toda essa condição de condição de conflitos, tirar toda essa estrutura que nos prende, aí, nos enreda nessa existência lamacenta, né, para que a gente saia dessa perspectiva. E aí, terminando o verso, né, vem a terceira estrofe que eu separei, que é: seus vícios tomarão forma e o arrastarão à queda. Seus pecados levantarão a voz, como o riso e o soluço do chacal depois do sol puro. Os seus pensamentos se tornarão um exército e o levarão como escravo cativo. Então, o que eu pensei? Alguém quer fazer algum comentário antes de a gente entrar nessa última parte final aí da análise desse verso? Fica à vontade. Se não, a gente
pega esse último estrofe desse verso, que ele vai falar... Ele vai falar sobre 3 pontos que são interessantes de fazer uma análise. O verso já eu coloco na tela. Os versos seus vícios tomarão forma e arrastarão, seus pecados levantarão a voz, e os seus pensamentos se tornarão um exército que o levarão como escravo cativo. Então, quais são as três pontos de reflexão nesse último verso? Primeiro, os vícios. Né? O que são os vícios? Nós somos um conjunto de hábitos, de condicionamentos mentais. Tudo que a gente faz é focado em gosto, desejo, aversão. Esse é o princípio que Patanjali coloca como raga, wish. Eu gosto, não gosto. Eu gosto, eu faço, não gosto. Eu gero um princípio de aversão. Esse é o princípio básico do funcionamento mental. E com isso, eu vou repetindo coisas que eu acho que deu certo. Né? Existe um princípio básico da mente que é, como eu estou colocando com a Cristina, né? A gente tem um volume de energia. Pensar é uma das coisas que mais gastam energia. E se você terminou o seu volume de energia, acabou sua existência. Então, existe um instinto natural de economizar energia para que não acabe e a gente não acabe a nossa existência. Então, aquilo que eu vou gastar energia, né, eu preciso condicionar para que eu gaste menos energia possível. Esse é um princípio mental. Então, o que acontece? Se eu vou dirigir um carro, né, no começo parece muito difícil. Já dá para colocar aqui. Parece muito difícil, mas na medida que eu vou repetindo a ação, né, de dirigir, eu vou condicionando aquela ação e aí eu consigo estar um carro a 120 km por hora, com vários outros carros ao meu lado, escutando o rádio, conversando, fazendo várias ações junto, porque aquilo gerou um condicionamento, um hábito. Então, eu não preciso mais gerar energia para fazer as ações, para dirigir o carro, porque aquilo condicionou. Assim como tudo. Tudo na vida é uma repetição, se condiciona, eu faço aquilo de uma forma de hábito, eu não gasto mais energia. Então, isso vai até a forma como eu ajo com as pessoas, a dirigir um carro ou a qualquer outra situação na vida. Essa é a estrutura da mente. Né? Condicionar, repetir, estabelecer uma forma de condicionamento e eu não gasto energia a mais. Então, nós somos esse conjunto de hábitos e condicionamentos. O que é um vício? É essa repetição. O vício pode ser bom ou ruim. A gente tem muita essa coisa de atribuir vício a uma coisa mais complexa, né? Como droga e etc., como cigarro, etc. Mas, no final, a repetição de um pensamento positivo ou negativo é uma estrutura viciada. A forma como eu cumprimento pessoas, a forma como eu ajo com as pessoas é uma estrutura de vício. O que eu coloquei agora, a forma de eu interagir com uma pessoa no trânsito, lá no farol, tendo a ação de tentar ignorar a pessoa para ela não vir perto, já é uma estrutura de defesa, de eu não gastar energia, de ter que falar, de ter que explicar, enfim, é uma estrutura egóica, individualista, e é um hábito, gera um hábito. Então, todas as vezes que você se relaciona, vai trazer esse condicionamento e fazer com que haja igual. Então, esses vícios, é a primeira frase, se tornarão forma e arrastarão a queda, porque isso nos torna o ser condicionado, como qualquer cachorro, como qualquer animal. A gente está absolutamente condicionado a esses hábitos. Então, a capacidade de gerar consciência, que é essa perspectiva de perceber o ato no agora, é um dos grandes exercícios, né, de mindfulness, todas essas questões se levantam, é o quê, né? É através das técnicas meditativas levar a mente a um estado de consciência, quer dizer, perceber aquilo que está acontecendo agora, inclusive os hábitos e condicionamentos. Então, a ideia de ter uma mente estável, clara, né, que é chamado de samadhi, não é só um princípio de iluminação no sentido de chegar ao grau de misticismo, mas é a capacidade de observar a vida sempre de forma clara e de forma onde eu consigo observar, inclusive, os meus hábitos e padrões que estão me condicionando. Se eu não tenho essa capacidade, eu simplesmente sou levado. E aí, quando eu vi essa perspectiva, então, passou 10 anos, passou 20 anos, porque grande parte das minhas ações desses 10, 20 anos que passa rápido, de uma forma lançamento, elas foram feitas todas de forma condicionada. Então, o primeiro ponto é esse. Os vícios, né, vão nos tornar e não vão nos arrastar, porque a gente vai estar repetindo uma coisa que nem está percebendo aquilo que está sendo feito, porque é um hábito. E é isso que vai nos prender os pés na lama, onde a gente não vai cair, não vai conseguir sair. E aí ele vem com um segundo termo que é importante, de seus pecados levantaram a voz.
o que é pecado? E aí vem aquela concepção cristã, judaica, né, que a gente tem de pecado, enfim. Aí vem várias construções mentais do que é pecado. Mas eu acho que a estrutura mais fundamental do pecado é o princípio de não naturalidade, é o princípio de desarmonia. Aquilo que é feito de forma desarmônica, até coloquei os gunas, porque os gunas é essa estrutura básica, fundamental do universo, onde tem movimento, estabilidade e harmonia. O que se busca na existência como um todo, do átomo ao universo, a qualquer sistema do universo? Harmonia. Aquilo que desarmoniza é não natural. Aquilo que é não natural, a gente pode chamar de uma forma de pecado. Então, o que se levanta a voz enquanto a gente está desorientado e fazendo coisas desarmonizando os nossos sistemas? Esses são os pecados que vão levantar as vozes. Então, na medida que eu vou buscando essa conexão, essa naturalidade, e todas essas buscas de não conflito são em torno de buscar essa naturalidade, eu vou eliminando essa estrutura de pecados. E aonde se estrutura todo o nosso condicionamento? Nos nossos pensamentos, né? Pensamentos é essa estrutura que faz com que tudo isso funcione de alguma forma. E até um mapinha. São 8h20, eu acho que nem vai dar para a gente entrar aqui, eu acho que esse ponto do pensamento dá para a gente explorar ele um pouco mais. Mas aí, então, na segunda que vem, a gente se aprofunda um pouco mais nessa estrutura de pensamento. Mas, basicamente, a gente tem os sentidos que nos conectam ao mundo externo, que nos trazem informação. Essas informações, elas vão para um lugar que é no yoga chamado de manas, que é manas é mente, mas no seu sentido mais grosseiro, está relacionado ao aspecto tamásico, né, mais inerte, é onde se guardam essas informações. E aí, dessas informações que a gente recebe e é guardado na mente, existe um outro aspecto na tradição do yoga que é chamado de buddhi, que é a inteligência. A inteligência, ela vai pegar essas informações que a gente adquiriu pelos sentidos e dar sempre um nome, uma ideia e uma forma àquilo que foi recebido pelos sentidos. E aí a gente consegue uma ideia daquilo que foi visto. Todas essas informações, todas essas concepções, elas são alimentadas por um sistema que são os pensamentos. Os pensamentos é aquilo que conduz essas informações para a inteligência, que voltam, que geram as ações. É esse processo interno, né, de funcionamento de tudo isso. O que se pode controlar nesse sistema? Diminuir essa estrutura de pensamento, esses fluxos de pensamento. O que a gente fez na meditação passada, através de japa, que é repetição. Na medida que eu repito uma frase, uma palavra, um som ou um mantra, o que eu faço? Eu interrompo esses fluxos constantes de pensamento, que é essa estrutura toda funcionando. Então, o grande ponto de controle de tudo isso, né, que vai se tornar no universo um exército, porque são inúmeros fluxos, e que nos transforma em escravo. O que nos faz a escravidão dos condicionamentos de todo esse sistema de pecados e vícios? O exército de pensamento que se constrói dentro dessa estrutura mental. Então, aonde eu tenho que atuar? Eu tenho que atuar nessa diminuição desses fluxos e do relativo controle dessa estrutura de pensamento. Esse é o grande ponto. Então, essa parte, né, eu acho que é bacana a gente dar até no curso Cristãmente, a gente tem um módulo que fala só sobre pensamento. Mas aqui, né, não é a intenção de se aprofundar tanto, mas eu acho que é importante a gente dedicar um tempo, né, para entender um pouco esse princípio fundamental de controle que é o pensamento. Então, eu separei alguns itens que a gente pode até se aprofundar um pouco mais do que isso ainda na semana que vem, que é entender a rapidez, que é entender que esses pensamentos se registram, né, e se transformam numa forma, é uma estrutura real. O pensamento é uma existência. O pensamento não é uma coisa etérea. À medida que você pensa, aquilo existe, né? Ele se transforma em algo sólido, numa existência em si. E é uma força no qual a gente constrói ele alimentando isso. Então, entender um pouco esses aspectos de como ele se forma, como ele se movimenta, é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa voz da virtude. E, no final, tudo é uma materialização desse sistema de pensamento, né? Então, nada, voltando lá no início, quando falou, né, quando foi comentado, nada está no objeto, né? Nada está no fenômeno. O fenômeno não é ruim ou bom. Nada é
bom, ruim, bonito ou feio, mas sim ele é construído de acordo com a estrutura mental que dá essa condição, esse bom, ruim, dependendo da relação no qual a gente tem com o fenômeno ou com o objeto. Né? Então, no final, o que a gente busca? Purificar esse sistema, né, de pensamento. A gente tem um ponto também, né, que a gente viu o ciclo da ação, a gente tem como eliminar, diminuir o volume de informações que entram através do controle dos sentidos. Isso é chamado no yoga de pratyahara. Esse é um ponto. Mas no final, depois que entrou, ele está lá. E aí são essas informações, né, que estão na nossa mente que a gente vai construir o mundo. Então, tentar limpar, purificar, isso é uma grande função da meditação, né? Purificar e limpar esses... Porque imagina que a mente ela tem níveis, né? Ela tem um nível de vigília, esse que a gente está usando agora, a gente tem um nível subconsciente que vai alimentando essa vigília, e a gente tem um nível inconsciente, são todas as informações que não estão usando até para não gastar energia, né? Ela vai transbordando essas informações para a gente não tem. É impossível um ser humano lembrar de tudo que aconteceu em toda a sua vida. Colapsava o sistema. Né? Então, o que faz? Vai transbordando, vai usando o que é necessário, só o que é necessário. Questão da língua, né? Muita gente sabe isso. Você aprende uma língua, se você não usa, ela vai caindo de nível. Né? Ela vai virando. Está lá a informação, só que você esquece. Esquece por quê? Porque você não está usando, não é necessário, não vai gastar energia. Então, qual é a melhor forma de aprender uma língua? Morando no lugar, porque daí se torna uma necessidade de sobrevivência, puxa lá para o nível de vigília. Então, passa a ser uma informação absolutamente necessária. Então, tudo que vai relacionado à língua está no primeiro nível, por isso que a gente aprende mais rápido. Né? Se eu não moro num país e não utilizo a língua, ela vai caindo. Né? Para eu não gastar energia, não é necessário agora para a minha sobrevivência em si. É a base da nossa existência. Então, imagina a quantidade de informações que foi recebida durante toda a nossa vida, que está no nível inconsciente, que está mandando a forma como eu percebo o mundo, está sustentando toda essa percepção consciente do mundo através dessa informação que eu não tenho mais acesso. Não tenho mais acesso de forma inconsciente, né? Porque eu estou usando aquilo que é o mais necessário na minha vigília. Então, imagina esses 3 níveis, a quantidade de influências que eu estou sofrendo para montar os meus hábitos e condicionamentos, no qual eu estou gerando no final uma ação absolutamente inconsciente, né, seria a palavra. Então, o que eu preciso fazer? Né? Eliminar, purificar, trabalhar esse conjunto de informações que me geram os condicionamentos, né, e tendo a capacidade de perceber essas ações e hábitos que estão me condicionando. Então, no final, né, a frase é: a eliminação dos pensamentos é moksha. Moksha significa liberação. Por quê? Porque eu me liberto desse condicionamento todo que me prende a essa existência condicionada e cheia de hábitos. Então, esse último verso é bem legal. Ele vai falar exatamente isso. Né? Os vícios me arrastam para essa queda. Eu não consegui chegar à voz do silêncio, o último ponto. Né? Os pecados, essa quantidade de aspectos desarmônicos que eu gero, que me geram conflitos constantes, né? Me faz... me levanta a voz como o riso do chacal, né? Depois eu não tenho consciência do que eu estou agindo, né? E é como ele coloca, o chacal tá rindo de mim, né? A vida está rindo de mim, porque eu mesmo estou gerando aquele princípio da árvore do desejo, eu mesmo estou gerando toda essa inconsistência na minha vida. E tudo isso é construído por esse exército de pensamento que está me levando, me escravizando a essa existência em si. Então, como são 8h27, né, fica à vontade para vocês perguntarem alguma coisa. Eu achei que essa parte do livro é bem construtiva, né, bem importante na compreensão. E aí eu acho que é bacana a gente desenvolver um pouco mais essa compreensão sobre o pensamento, que é essa estrutura tão importante de compreender, né, como é que funciona isso. Fiquem à vontade, gente, para vocês falarem agora, por favor. A gente fica imaginando, né, Danilo, que eu estou com 71 anos, né? Então, quando eu comecei a pensar, lá na minha adolescência, né? Quanta coisa, Como quanto você ruído, conseguiu receber informações muito antes, né? Pois é. Mas trazer de alguma forma, assim que eu entendo, né? Para a consciência, né? E a gente foi só absorvendo sem peneirar, né? É um acúmulo de ruídos. Mas você vê aquelas teorias de psicologia que diz que a gente constrói a nossa personalidade de 3 a 7 anos, né? Não tem essa teoria? Por quê? Né? Porque
esse volume de informações ele já está sendo colocado dentro de você, né? Dentro da mente, nos seus níveis consciente e inconsciente, já está sendo colocado nessa fase. Então, quando você é criança, a mente está limpa. O que acontece? A nossa estrutura cultural, nossos pais, enfim, vai colocando essas informações. Quando chega lá com 7 anos, você começa. O que você faz com 7 anos, quando a consciência começa a despertar? Você pega as informações que você tem e vai concebendo o mundo. Se aquelas informações foram colocadas de forma muito errada, vai ser muito difícil você conceber o mundo de forma diferente daquilo que está dentro da sua cabeça, percebe? E que foi colocado, você não teve culpa. Então, quer dizer, teve culpa entre aspas, né? Eu acho que a palavra culpa não é muito cabível nesse ponto, mas percebe que a forma como os nossos pais nos construíram nesse início de vida vai ser as informações que eu tenho para conceber o mundo depois que eu começar a ter consciência. Olha que loucura isso. Que é aquele caso, e vivendo, né? no mundo com um sistema de crenças que você vai absorvendo. Vai cada vez só mais. Com a maturidade, se você quiser, você vai começar a peneirar isso, né? Se você tiver a possibilidade de perceber que você está preso. Exatamente. O caso de uma advogada que fazia yoga lá na 15, que ela adotou 2 filhos já numa idade de adolescente para cima, eram 2 irmãos. E aí, pô, para a gente tratar dos nossos filhos que foi criado em casa já é difícil. Imagina você trazer uma pessoa já com uma construção feita anterior, né? E ela citou uma coisa muito interessante, que é o aspecto da violência. Como ela veio, as pessoas vieram já de uma estrutura violenta, de pais, enfim, os pais existiam, né? Foram tomados pela justiça social lá, né? E aí o que acontece? Uma coisa que ela me falou que também me marcou bastante. A violência era natural para aquelas crianças. Então, na medida que ela fazia alguma coisa errada e ela agisse com violência, era absolutamente normal, não tinha nada errado. Para mostrar que não existia violência, ela tinha que ter uma atitude absolutamente contrária para a pessoa perceber que existe outro mundo além daquele. Então, percebe que uma pessoa que foi construída dentro da violência, a violência não é desarmonia, a violência não é errado, a violência é a natureza. Aquilo está construído. Faz parte do repertório dela, né? Interessante isso, né? E aí, como é que você vai julgar uma pessoa daquela que ela age de forma violenta para você, se ela não sabe nem que existe o oposto daquilo? É muito complicado. Muito complicado. Eu trabalhei, fui conselheira tutelar, né? Então, a gente viu como é delicado, é assim uma coisa, é o limiar mesmo, de você trabalhar, por exemplo, num abrigo, se você não tem a menor sensibilidade para enxergar isso... Como é que você vai julgar uma pessoa... Você vai revitimizar essa criança, esse adolescente... E às vezes você vê uma pessoa fazendo uma barbaridade, para a gente é barbaridade, mas para ela foi a forma como ela construiu, ela está vendo o mundo. Assim como a gente faz barbaridades para outras pessoas que têm uma visão mais consciente do mundo. E para a gente não tá errado, está tudo certo, porque é a forma como eu vejo o mundo. É muito interessante esse princípio, né? Isso só se gera, essa capacidade de observação, com o silenciamento da mente, né? Saindo das crenças, né? Abandonando essa construção no qual eu penso e acredito no que eu estou pensando. E esse, como o Sadhguru coloca, isso, a mente não para mais. Enquanto eu acreditar naquilo que eu penso, acabou a possibilidade de qualquer aprendizado. Mas é difícil, não? É difícil. Mas é bonito como esses livros, né? Eles puxam essa... Nos alertam, né? Nossa Senhora, clareia muita coisa. É difícil, mas clareia muita coisa para a gente. E né? com uma linguagem tão bonita, né? Em forma de poema. Eu achei tão bonito quando você vai ver, eu estou cruzando 3 tradições, né? O yoga, a tradição védica, com a tradição taoísta chinesa, com a tradição budista tibetana, que é o livro, no final. E as 3 convergem de uma forma muito interessante, né? Uma complementa a outra. Isso traz um princípio de entender que é como em algum texto eu vi, né? A gente, como uma abelha, né? A gente tem que pegar o néctar, que cada forma de entender o mundo está nos dando uma perspectiva que vai completando uma outra. Gente, eu falei para vocês falarem e fico falando. Muito bom. Danilo, eu acho que essa experiência que você narrou
as pessoas estavam pedindo, né, esmola, cartaz da fome, sei lá. Uhum. Isso aí já denota você, de alguma maneira, está desconstruindo algumas crenças. Esse sentimento de você não se sentiu bem, Sim. né? Mas assim a reação que já estava criada por crenças foi aquela no momento. Só que depois, eu acho assim, isso é um caminho, né? Que a gente, ninguém nasce pronto, vamos dizer. Sim, sim. Ou a gente se Mas constrói, né? aí a gente percebe o quanto, né, falta, e a palavra que ele usou é perfeita, autenticidade para a gente. Né? Eu não, como assim você pode olhar para uma pessoa e tentar ver, fazer que não viu a pessoa? Como assim? Isso é um absoluto. Tá? Enquanto a gente não restaurar, e a palavra é perfeita, as palavras são perfeitas, por isso que eu acho que o poema é construído de forma perfeita, usando as palavras que têm que ser usadas. Se a gente não restaurar isso, se não começar por aí, esquece o resto. Né? Não tem nada mais amplo se você não conseguiu restaurar o princípio autêntico da sua existência. Começa por aí. Através do corpo, aprende o corpo. Através do nosso... Muito bonito isso, né? Gente, fique à vontade. Ô, Danilo, Pode tá falar escutando? tudo. Então, vou aproveitar o comentário, o exemplo que você deu a respeito dos pedintes, né? Que eu vejo também, muito aqui em São Paulo, as pessoas, muita gente pedindo, e essa questão que você colocou, de você não querer olhar, né? E você sabe que eu vejo assim, algumas vezes eu dou o dinheiro, eu dou ajuda, entendeu? Me bate assim um sentimento assim tão ruim de, sabe, de culpa muitas vezes, porque aí eu começo a refletir sobre todo esse sistema, né, e que deve estar relacionado com o curso aí, com as aulas, né, de dessa questão como que a nossa mente, como que o nosso pensamento dentro deste mundo que nós estamos vivendo, né? Aí eu lembro que o padre Júlio Lancelotti vai muito de encontro ao que você falou, que muitas vezes que as pessoas passam pelos moradores de rua e assim é como se não enxergassem ninguém, né? E ele falou uma vez que a única coisa que as pessoas às vezes querem é um olhar, assim, sabe? Exatamente. Que dê um bom dia para elas, né? Exatamente. Não é dar E dinheiro, distribuir dinheiro para todo mundo, não é? E é, nem seria possível isso, mas é um mínimo de integridade, né? De respeitar a pessoa como pessoa. Se você entra numa é, festa onde as pessoas são chiques, você não passa para a pessoa e despreza as pessoas. Você olha, você cumprimenta, né? Você relaciona. E você não está dando nada para ninguém, você não está dando dinheiro, não está ajudando nada. Mas esse princípio de relação humana que a gente perde, isso é um princípio de integridade básico, né? é isso. E você sabe que tem um aqui na região perto onde eu moro, perto do aeroporto, tem um rapaz, ele chama Eric. E aí em alguns pedaços, algumas ruas, ele coloca umas placas assim de madeira e você precisa ver as poesias que ele faz. E uma vez eu conheci, eu passei, aí eu dei, né, o dinheiro para ele. E assim, é uma pessoa que está por aí, né? Às vezes, dependendo assim, de uma chance, né? É E, que o mínimo que a bom, gente pode é reconhecer a pessoa como pessoa, né? É o que é, você falou que o padre Júlio comenta, né? A gente é, é muito louco, né? Mas o bom é que a gente ainda resta a capacidade de perceber isso, talvez mudar, né? Eu acho que quando eu correlacionei isso ao texto, que eu vim pensando muito, né? Como agir, né? Como agir? Também, no final, a vida é ação, então não adianta também ficar elucubrando filosofias, né? A gente tem que achar uma forma de interagir nesse mundo de forma correta. E aí a relação desse texto me veio de uma forma muito clara, né? Ter integridade, né? Agir como se age com qualquer outra pessoa. Não é uma questão de assistencialismo e fazer, é questão de ser íntegro. uhum, é.
Gente, alguém quer colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não eu vou parando por aqui, que a gente voltar semana que vem, se debruçando um pouco mais sobre essa É estrutura. coisa para a gente refletir. É. De noite, a hora que botar a cabeça no travesseiro. Esse verso 54, né? Através do corpo, através da casa, da província, vai, é essa consciência clara de como agir. Fazer sempre tem que ser feito. Né? Nesse caso, o que tem que ser feito? É agir como um ser humano, né? Reconhecer as pessoas. Você faria, para depois fazer isso com o resto. Então, eu vou terminar a gravação aqui, e aí se eu quiser mais algum comentário depois, a gente não fica muito além do tempo. Gente, Tá bom. não, Boa noite a todos, então. obrigado. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos. Boa Bom noite. descanso. Boa noite.